Olá, seja muito bem-vindo a um episódio especial. Em jogo, a vaga na próxima fase da Libertadores. Quem avança para jogar as oitavas? Quem cai para jogar a Sul-Americana? Como assim, Azevedo? Nós vamos explicar tudo isso e muito mais agora. Então, peço a você, está acompanhando pelo YouTube, deixa o seu like, comenta quanto vai ser o jogo Fluminense e Laguaira no Maracanã. Compartilha para geral e se inscreve no nosso canal. Se é novo, tá aqui o QR Code para você baixar o aplicativo Flashcore e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, rapaz, o Fluminense complicou num grupo que parecia ser fácil na teoria, né? Independente Rivadavia nadou de braçadas, passou batido, agora ele tem que fazer contas, ele tem que vencer, olhar o jogo do Bolívar contra o Independente Rivadavia, que não tem mais nada o que fazer na competição, a não ser almejar a primeira classificação geral para ter vantagem num jogo de volta até a semifinal. Que confusão se meteu o Fluminense, Edu! É isso mesmo, Fábio. Você foi preciso aí no seu resumo desse grupo C, né? O grupo do Fluminense. Não, sem dúvida, o Flu vai precisar vencer de qualquer maneira, né? Não tem nem o que pensar em outro resultado, para daí torcer por um tropeço do Bolívar, né? Diante dos argentinos do Independente Rivadavia. Um timaço de futebol Rivadavia. A gente, tudo bem, não tem tradição, não tem camisa tal, mas realmente é um time muito bom, joga muita bola. O Rivadavia está aí na liderança com tranquilidade absoluta, né? São 13 pontos somados aí em 5 jogos, e aí Bolívar e Fluminense com 5, né? Ou seja, uma distância grande. Bom, a boa notícia, vamos dizer assim, para o Fluminense, claro, desde que ele ganhe o seu jogo, né, a gente tem até a tabela aí para mostrar como que está esse grupo C, né? A boa notícia para o Flu é que o Bolívar vai jogar em casa, mas vai jogar em Santa Cruz de la Sierra, ou seja, onde não há altitude. Então, fica mais fácil para o adversário aí, de repente, tirar um pontinho do Bolívar, né? Porque é isso, o Fluminense ganhando, ele vai a 8, e aí o Bolívar empatando já dá para o Flu comemorar, vai ficar ali na segunda colocação, né? E aí, é claro, se o Fluminense vence e o Bolívar também vence, aí a coisa complica, porque vamos para o critério ali do desempate entre eles, né? E Aí aí, tem um problema, porque o Fluminense, no primeiro jogo em que encarou a equipe do Bolívar, né, na terceira rodada, o Fluminense perdeu lá na Bolívia por 2-0. Aqui no Maracanã venceu por 2-1. Então, exato, no confronto direto, tá dando Bolívar, pelo saldo de exatamente. gols. Exatamente, exatamente. E isso não tem mais como mudar, né? Porque é um confronto. Não podia ter tomado o gol que tomou do Bolívar Exatamente. no Maracanã. Porque aí que tá. Essa é uma discussão importante para o time do Zubeldia, né? Só lembrando também que o Fluminense não vai ter mais o Ganso, né? Teve Sim. um quiprocó aí do Ganso com a direção do Fluminense. Ele pediu para não jogar mais pelo Campeonato Brasileiro, porque disse que tinha uma negociação aí com algum time aqui também do Brasil. Aí o Fluminense tirou ele de tudo. Ele falou: não, mas a Libertadores eu posso continuar jogando. Mas aí o Fluminense não quis, afastou ele de vez. E agora parece que essa conversa com outro time nem tá tão adiantada assim, né? Pelas notícias que vêm dos nossos colegas que cobrem o Fluminense. Então agora tem esse imbróglio aí, mas a certeza é que o Ganso realmente não jogará mais aí no time do Zubeldia. E, além disso, né, tem essa questão para o Zubeldia resolver. A gente tem até uma tela aí também para mostrar os últimos jogos, né, da equipe do Fluminense. O Fluminense, que esse que é um dos problemas, vem tomando gol em todos os seus jogos, né? Perdeu para o Mirassol na última partida aí pelo Campeonato Brasileiro, 1-0. Aí teve esse jogo na Libertadores que tomou um gol do Bolívar, foi só 2-1. Se tivesse, por exemplo, vencido por 3-0, a situação seria bem mais tranquila agora para o Flu, né? Antes disso, tudo bem, venceu o São Paulo, mas tomando um gol. E antes disso havia vencido o Operário do Paraná pela Copa do Brasil, também tomando um gol. Então, a questão do Fluminense, primeiro é fechar a casinha, e aí depois deixar lá o Lúcio, o John Kennedy, o pessoal lá na frente, mais livre, leve e solto, né? Lembrando que o Martinelli não deve voltar para esse jogo, nem o Ignácio ali, o zagueiro, estão machucados. O Savarino volta, essa é uma boa notícia aí para o meio-campo tricolor.
E lá na frente tem a dúvida, né? O Zubeldia está com uma dúvida técnica ali, se ele escala o Canóbio ou o Soteldo. Essa é a única dúvida, aparentemente, aí no ataque do Flu, que o Zubeldia vai decidir aí um pouco antes do jogo. E em relação ao Ganso, realmente uma complicada situação, né? Ele antes do jogo do Mirassol falou: não quero ficar à disposição, não, já em São Paulo, né? Isso causou um mal-estar interno, aí afastaram, mas a negociação não andou, enfim, ele não pode jogar no Campeonato Brasileiro, mas ele se colocou à disposição para hoje, mas a comissão técnica entendeu que não, junto com a diretoria, e ele está fora. Em relação à zaga, Edu, me parece que Freitas, Ignacio ainda não formam uma dupla, o James, eles não conseguem fazer uma dupla sólida, né? Exato. E a saída do Martinelli impacta muito também nesse sistema defensivo, né? Não, sem dúvida, porque o Martinelli ele ajuda muito, não só na frente, mas atrás, né? Ele ajuda a Sim. proteger ali o miolo da zaga do Fluminense, né? O Fluminense que, por exemplo, na Libertadores, ele tá com saldo negativo, né? Ele fez 4 gols e tomou 6 nos 5 jogos que ele disputou até aqui, ou seja, tá tomando muito gol. Esse realmente é um grande problema aí do Fluminense, que precisa ser resolvido o quanto antes, né? E o Fluminense que vai ter um adversário, né? O Laguaira da Venezuela, que está ali na última colocação, só que ainda tem uma chance de beliscar ali o terceiro lugar para ir para a Sul-Americana, né? O time venezuelano está com 3 pontos e o Fluminense tem 5. Assim, tudo bem, tem que acontecer um monte de coisa. Ele tem que vencer o Fluminense primeiro, vai para 6. E aí o Bolívar tem que perder o seu jogo para o Independiente Rivadavia, porque daí o Bolívar também estanca ali com 5 pontos. Fluminense e Bolívar ficam com 5. E Bom, na verdade ele precisa pular só um dos dois, né? Porque daí ele pode até ir para segundo colocado ainda, né? Porque se o Bolívar perde e o Fluminense perde e o time venezuelano vence, ele vai para 6 pontos. E Bolívar e Fluminense tem 5. Então, assim, o jogo ainda vale demais para o time venezuelano também, porque ele pode não só ir para o segundo colocado, para a segunda colocação, mas pode também, inclusive, tirar o Fluminense da terceira posição e conseguir uma vaga na Sul-Americana, o que seria um feito e tanto, né, para o time venezuelano. O time venezuelano, que se a gente olhar para os últimos jogos que ele fez, né, somando aí todas as competições, ele tem apenas uma vitória, né, essa vitória aí contra a Portuguesa, lá pelo campeonato venezuelano, venceu 2-0 a Portuguesa. Depois tem essa derrota aí para o Independiente Rivadavia, ele que perdeu em casa, foi goleado 4-2 para os argentinos. E aí tem uma sequência gigante de empates aí, são 5 empates, né? E depois uma derrota, uma vitória e outro empate. Ou seja, é um time que não deve complicar demais a vida do Flu, mas sempre lembrando, né? Eles ainda têm o que fazer na competição, o que fazer na Libertadores, podendo até terminar na segunda colocação do grupo, que seria um feito histórico aí para a equipe do Deportivo Laguaira. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas assim, eu acho que é decepcionante para o torcedor tricolor chegar fazendo contas, podendo ir para a Sul-Americana, e aí, se o Fluminense ficar em terceiro, Edu, tem uma curiosidade, o Fluminense caiu no sorteio da Copa do Brasil contra o Vasco. O Vasco pode até mesmo pegar o Fluminense na Sul-Americana. Eles podem Exatamente. se encontrar também, inclusive, né? Exatamente, pode ter esse embate aí, né? Podemos ter 4 Vasco e Fluminense aí num espaço curto de tempo, né? Exatamente, não, isso seria interessante. E o Laguaira, lembrando, ele foi goleado pelo Rivadavia nas 2 vezes. Na Argentina ele perdeu por 4-1, em casa ele perdeu por 4-2. É aquele vermelhinho ali já no final da série aí que estamos vendo na nossa tela, mais à direita da tela aí. Mas é isso, realmente, eu concordo plenamente, viu, Fábio? O Fluminense poderia ter feito aí uma fase de grupos da Libertadores bem mais tranquila, né? Já que não fez, agora vencer e torcer contra a equipe do Bolívar, que eu repito, não vai jogar na altitude, mas o time do Bolívar não é um time tão ruim assim, não é um time que só depende da altitude, né? O Bolívar tem feito também algumas partidas interessantes, né? E aí vamos ver como que vai se comportar agora contra o Rivadavia. Mas o Fluminense precisa dar uma engrenada na Libertadores, né? Porque o torcedor, claro que fica com aquele filme na cabeça, 2013, faz uma comparação, e ele quer que o Hulk estreie, né? Porque se avançar o Hulk pode estrear.
Exato. né? O Hulk pode jogar na sequência, né? Então, a partir ali, depois da Copa do Mundo, a partir do dia 22 de julho, quando reabre a janela de transferências, o Hulk que é o grande reforço para a sequência, né? Não, sem dúvida, o Hulk vai se encaixar muito bem nesse meio campo e ataque aí do Fluminense, né? Mas é isso, vai ser até uma perda grande, né? Se ele não puder jogar Libertadores pelo Fluminense, porque o Fluminense não estará mais na Libertadores. Então, claro, esse último jogo aí é importantíssimo, né? Para o Tricolor, mas é isso, quando não depende só de si, a questão é fazer a sua parte, né? E aí depois ver o que aconteceu no outro jogo, sempre lembrando, né? Que nessa semana decisiva, tanto de Libertadores quanto de Sul-Americana, os jogos de cada grupo são sempre no mesmo horário, né? Sim. Não tem nenhuma diferença ali, então tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Será uma rodada interessante, porque é olho no Maracanã, onde a Letícia Macedo vai estar transmitindo, e outro no nosso aplicativo, no nosso site Flashscore, para poder fazer as contas, né? Saiu o gol, quem fez o gol? Foi o Bolívar? Não, foi o Independente Rivadavia, a torcida vibra, fica murcha e tal, porque o Fluminense chegou nessa situação de pegar a calculadora e ficar na última rodada fazendo as suas contas por conta e culpa do próprio Fluminense, Edu. Exatamente, exatamente. É isso. Forte abraço, meu amigo. Até a próxima. Valeu, Fábio. Abração. Até mais. Valeu, muito obrigado a você. Vamos nessa, porque tem rodada da Libertadores, tem jogos decisivos, todos passam por aqui, no nosso aplicativo Flashscore. Tá aqui o QR Code para você baixar e ter muita informação na palma da sua mão, porque aqui é assim, você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.